Pode se sentar, igreja. Fique à vontade. Som. Fecha o microfone aqui. Som. Amém. Como vocês estão? Glória a Deus. Melhor só na glória. Melhor só na glória. O pastor fez esse convite e, como sempre, daquele o que eu vou falar, né? Mas o interessante é que nunca é a gente que fala, é o Espírito Santo. E a gente prepara a palavra, a gente estuda, a gente ora, jejua, mas é sempre o Espírito Santo. Ah, irmão, mas eu nunca preguei aqui. Aqui não. Talvez não por enquanto. Mas aonde você está, você tem pregado. Você nem percebeu, mas você tem pregado com a sua vida. Porque Deus tem usado você. Amém? Então se prepare. Ore mesmo. Leia bastante a palavra, jejue. Porque Deus está te usando. E durante esse processo de ouvir Deus falar, porque Deus fala a todo momento, o detalhe é que a gente não escuta, sabe? A gente não ouve, Deus está falando a todo momento. Só que a gente está tão corrido, tão cheio de coisa para fazer, que a gente precisa parar o que a gente está fazendo para a gente ouvir o que Deus está falando com a gente, sabe? E eu parei por esses dias e falei, Senhor, o que o Senhor está falando com a igreja? E ele me fez uma pergunta que eu fiquei assim, falei, rapaz, eu não sei, não. Não sei te responder, Senhor. Eu não sei, porque o Senhor me conhece, eu não me conheço. E ele perguntou o seguinte, o que me agrada? Aí logo de cara eu fazia só obra. Ele falou, não, o que me agrada? O pastor faz a obra, porque ele tem o dom de pastoreio. Nós tocamos aqui, porque nós temos o dom de canção. Vocês fazem o que vocês fazem, porque Deus deu um dom para vocês. Nós executamos algo. Mas o que agrada a Deus? Aí eu falei, apertou, né? Apertou, porque e agora? Como que eu vou saber o que agrada a Deus? E ele me deu algumas respostas na palavra, nos cultos, nas conversas com os irmãos. Deus usa, irmão. Por isso que eu falo, Deus está falando a todo momento. Deus falou comigo assim, sabe, semana toda. Eu falei, legal. Deu várias respostas. Muitas coisas que agradam a Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos uma dessas coisas que agrada a Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, nós vemos Deus cuidando do povo. Desde a criação até o arrebatamento, você vai ver Deus cuidando do povo. Mas irmãos, Apocalipse fala de destruição, fala de não sei o quê, e parará, volta lá para Gênesis, você vai entender o porquê que fala de destruição. E ainda assim é um cuidado de Deus. Ah, irmão, mas no meio da Bíblia ali tem um livro que não fala, não cita o nome de Deus, o livro de Esther. Mas ainda assim Deus está lá. Em toda a Bíblia, Deus está cuidando do seu povo. E eu, e você, nós, somos filhos de Deus por intermédio de Cristo. Romanos 8,15 diz que nós somos filhos de Deus por intermédio daquilo que Cristo fez. Você sabe o que Cristo fez por você? Já se perguntou seriamente o que Cristo fez por mim? Então a resposta pronta é fácil. E eu responder para vocês aqui vai ficar fácil. Falar, é isso. Não, eu não vou responder. Busque em Deus. O que Cristo fez por mim? Nós temos uma direção, uma palavra, mas busque entender. E vamos falar da palavra. O sacrifício que Jesus fez na cruz, por mim, por você, é uma das coisas que Ele fez por nós. Mas tem algo maior ainda do que isso. E eu digo que é maior do que isso, porque Ele fez algo que nós não conseguiríamos fazer. Nos tornou filhos de Deus. Já parou para pensar o que é ser filho de Deus? Filho do Criador de todas as coisas? Aí eu parei, sentei lá na minha grama lá e fiquei olhando para meus cachorrinhos, para meu gato, e fiquei, meu Deus, ser filho do Senhor, o Criador de todas as coisas,
pesado. É muita responsabilidade. E às vezes, irmãos, às vezes, nós desobedecemos a Deus, porque a gente não quer assumir essa responsabilidade. A gente entende o peso que é. Nós entendemos. Aquele que tem uma grande caminhada entende esse peso. Aquele que não tem uma caminhada tão grande entende também o peso de ser filho de Deus, que é abandonar a velha natureza e seguir a Deus. E se tem uma coisa, nas respostas que Deus me deu, uma das respostas que Ele me deu foi: eu não gosto de filhos desobedientes. E eu engoli seco. Falei, acho que eu estou desobedecendo algumas coisas aí. Sabe? Mas a obediência agrada o coração dele também. E ele deixou isso como uma ordenança. Se nós abrirmos a palavra em Êxodo, não precisa abrir, não por enquanto. Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. Todos os 10. E no meio desses 10 tem um que diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para quê? Se prolongue os seus dias nessa terra. Então a obediência, o honrar os pais, faz a minha vida prolongar aqui na terra. Ah, mas é somente obedecer aos meus pais? É também obedecer aos seus pais. É também obedecer às autoridades que estão impostas sobre a sua vida. Aqueles que te dão direção. Sabe? E isso agrada o coração de um pai. Quem é pai, quem é mãe sabe que ter um filho obediente é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então uma das coisas, uma das respostas que Deus me deu é obediência. Deus gosta, agrada o coração dele quando nós somos obedientes. Legal. Então eu já sei que ser obediente é uma das coisas. Mas e o que mais? Abra comigo em Números 28, enquanto você procura. Números capítulo 28. E nós vamos ficar com essa pergunta até no final. Sabemos em que agradamos Deus? Vai pensando aí. Vai pensando. A gente vai ministrando aqui, eu vou compartilhando com vocês. E até o final a gente tem a resposta. Pelo menos eu espero em Deus que Ele me use para te dar pelo menos uma direção. Números capítulo 28. Amém? Encontrou? Segura a palavra aí. Retenha a palavra. Eu já contei isso, eu vou compartilhar novamente, porque isso, todas as vezes que eu sou direcionado para compartilhar uma palavra, o Espírito Santo me conduz a falar isso. Em 2018, 2019, eu estava orando e o Espírito Santo falou algo para mim que impactou a minha vida e mudou totalmente a minha forma de ler a palavra. Totalmente. Eu tinha uma noção, fui ensinado, e o que ele me falou acrescentou muito mais. Ele disse o seguinte: cada capítulo é uma história. Cada capítulo da Bíblia é uma história. Cada versículo que você for ler na Bíblia é um ensinamento. Provérbios, cada versículo é um ensinamento. E cada palavra é uma chave. A história a gente lê, é tranquilo. Os ensinamentos a gente pega no celular, ou está passando na rua, tem um... Fugiu agora da cabeça. Banner. Um banner tem um versículo, aonde você for tem um versículo bíblico. Então é um ensino. Mas tem algo que é mais profundo, que é, cada palavra é uma chave. E esse é o diferencial. Esse é o legal da coisa. Então ele falou isso comigo. E eu falei, beleza, cada capítulo é uma história, cada versículo é um ensinamento, cada palavra é uma chave. Mas o que é uma chave? Para que serve uma chave? Para que serve uma chave? Uma chave serve para abrir coisas, serve para fechar coisas. Então, se eu conheço a história, se eu tenho um ensinamento, e se nesse ensinamento, nesse versículo, eu encontro uma chave, eu posso abrir e eu posso fechar coisas. Através do Espírito Santo. Porque é Ele que nos direciona. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Algumas chaves. Números capítulo 28. Vamos lá. Talvez a minha versão, minha versão às vezes esteja diferente de alguns de vocês, mas pode acompanhar aí. Tá? Então Yahvé falou a Moisés, determinou: ordena aos filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo designado os meus manjares, as ofertas de alimento preparado no fogo com aroma que me seja agradável. Tu lhes dirás, tu lhes determinarás: estas são as ofertas queimadas
que dedicareis ao Senhor cada dia 2 cordeiros de um ano perfeito, com holocausto perpétuo. Versículo 4: oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia, e oferecerás o segundo em holocausto ao pôr do sol. Versículo 5: com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com 1 litro do melhor azeite de olivas batidas. Versículo 6: é o holocausto perpétuo, instituído e realizado pela primeira vez no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Yahvé. Versículo 7: a libação, oferta derramada que acompanha, deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentado para cada cordeiro. Esse vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo, em veneração ao Senhor. Até aqui, irmãos. Até aqui. Então, qual que é a história? Vamos começar lá. Qual que é a história que está sendo contada aqui? Deus está, no versículo 28 todo, contando sobre oferta. Ele está falando sobre oferta. Então, se você estiver escalado para ministrar a oferta algum dia, Números 28, fala sobre oferta. Amém? O que cada versículo vem trazendo é o que eu quero compartilhar com vocês, e dentro deles a gente vai compartilhar as chaves. Então, nós começamos a pergunta: o que agrada a Deus? Em Tiago 1, versículo 8, diz acerca da inconstância do ser humano. E quando nós lemos aqui no versículo 2: ordena aos filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo designado meus manjares, as ofertas de alimento preparado no fogo com aroma que me seja agradável. Versículo 3: tu lhes determinarás estas são as ofertas queimadas que dedicareis ao Senhor cada dia, 2 cordeiros de um ano, perfeitos como holocausto. Aqui tem uma chave: cada dia. Cada dia. Versículo 3, cada dia. Primeira chave: cada dia. Isso quer dizer que constância, todos os dias era feito o sacrifício. Todos os dias era feita a mesma coisa, todo dia, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Todos os dias. Então, uma das coisas que nós devemos ter é constância. Mas constância em quê? Quando nós falamos de oferta, a irmã Vera trouxe a palavra acerca da oferta, fala de relacionamento com Deus. Nós relacionamos com Deus. Ela falou assim: se eu colocar aqui, eu vou ficar olhando e eu vou ser abençoado, e glória a Deus por isso. Mas Deus quer um relacionamento. Ela falou sobre isso. Nas entrelinhas, se vocês perceberem, depois vocês assistam lá de novo. Nas entrelinhas está dizendo o quê? Relacionamento com Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre está trazendo o quê? Tenha relacionamento comigo. Relacionamento. Então, quando nós falamos da constância, que nós devemos ter constância, constância no quê? No relacionamento com Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui, a primeira chave. Cada dia, todos os dias, constância. Constância no quê? No relacionamento com Deus. Versículo 4: oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia, e oferecerás o segundo holocausto ao pôr do sol. Então, primeiro eu tenho que ter constância. Tendo constância no relacionamento com Deus. Mas como que eu tenho relacionamento? Se eu perguntar para o Cleito e para a Priscila, eles estão casados há quanto tempo? 2 anos. 2 anos, ok. Nesses 2 anos, teve algum dia, Cleito, que você ficou sem conversar com a Priscila? Teve, provavelmente teve. Nunca teve? Glória a Deus, é isso aí. Pode ficar mesmo não. Não deixe o sol se pôr, né? Certo. Por que vocês estão há 2 anos juntos? E por que vocês vão ficar muito mais tempo juntos? Por causa do relacionamento. Porque vocês têm um relacionamento. Se eu perguntar para o Jean, como que é o relacionamento dele com o Gui? É forte porque conversa todos os dias. Se eu perguntar para cada um de vocês, como que é o relacionamento de vocês para com os seus? É forte, por quê? Porque eu converso todos os dias. O versículo 3 fala sobre isso. Deus institui relacionamento todos os dias, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Ele começa cada dia, ou seja, todos os dias. Sábado, domingo, feriado, tinha que fazer esse sacrifício. E qual era o período? De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Relacionamento com Deus. O que Deus está falando? Relacionamento comigo. Seja constante no relacionamento comigo, mas seja constante com um tempo de qualidade. Tempo com Deus, o pastor fala sobre isso. TCD. Você ouviu ele falando TCD? Tempo com Deus. Nós precisamos ter um tempo com Deus. Relacionamento. A vida é corrida? É corrida. Está mais corrida hoje? Está muito mais corrida. Mas nós precisamos tirar esse tempo com Deus. Seja pela manhã, seja pela tarde.
Se for nos 2 horários, melhor ainda. Se você conseguir acordar um pouco mais cedo, se você conseguir estender um pouquinho mais a sua noite antes de dormir, tirar um tempo com Deus, melhor ainda. Isso agrada o coração dele. Isso agrada o coração de Deus. E nesse relacionamento, o que precisa ter? Eu perguntei para o Cleito e para a Priscila, se vocês ficaram algum dia sem conversar. Por quê? O que é a oração? Já pararam para pensar o que é a oração? Vocês acham difícil a oração? Eu achei difícil um tempo a oração. Hoje não é mais. Porque eu entendi o que é a oração. A oração é conversação. Conversar. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Bem? Bom? Bom, Pai do Senhor, paz, bom. Estou muito legal hoje não. Não, hoje estou bem. Estamos orando, conversando. Conversação. A oração é uma conversação com Deus. Por isso que a nossa oração, não sei se vocês já perceberam, a nossa oração é diferente de algumas outras religiões. A nossa oração é diferente. Por quê? Porque nós conversamos com Deus. Conversamos com Deus por quê? Porque Deus é Pai, e Ele é nosso Pai, nós somos filho dEle. Sendo filho, nós temos relacionamento, tendo relacionamento, nós conversamos com Ele todos os dias. Todos os dias. Relacionamento. Então, precisamos ser constantes no relacionamento com Deus. E eu disse no começo que entender que você é filho de Deus traz um certo peso. Mas quando eu olhei para o versículo 5, o Espírito Santo ministrou em mim essa palavra, eu conversei com o pastor e no meu entender, no que a gente conversou, é uma palavra revelada, e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós precisamos entender algumas coisas. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos que nós precisamos ter relacionamento com Deus, nós sabemos que esse relacionamento tem que ser diário, constante, não pode parar e etc. Mas aí vem a pergunta, beleza, o lado de Deus e agora o nosso lado. Quem nós somos? Somos filhos de Deus, ok. Mas de que forma somos filhos de Deus? Como que nós somos aos olhos de Deus? Outra pergunta que me fez também na montagem da palavra, vamos dizer assim. Versículo 5. Junto com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 litro do melhor azeite de olivas batidas. Eu quero que vocês prestem atenção em 3 palavras: azeite, farinha de trigo e amassado. Nós sabemos que o azeite na palavra simboliza o Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos ter é o Espírito Santo em nós. Quem tem o Espírito Santo aqui nele? Aleluia, temos o Espírito Santo. Agora, lembra que eu disse que cada palavra é uma chave? Aqui ele está usando a palavra farinha de trigo. E o que é a farinha de trigo? A farinha de trigo é um derivado do trigo, certo? Abra comigo em João capítulo 12. João capítulo 12. Nós vamos entender um pouquinho sobre farinha de trigo. Eu não sou um bom cozinheiro, eu acho, mas eu quero compartilhar com vocês isso. João, capítulo 12. É uma parábola bastante conhecida, mas que deu um sentido diferente na minha leitura. Graças a Deus por isso. João, capítulo 12, verso 24 até o 26. João, capítulo 12, estou lendo 11, 24 ao 26, amém? Em verdade, vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Jesus está dizendo o quê? Acerca do trigo. Se o grão de trigo não cair no chão, não for semeado, não morrer, e ele tem que germinar, ele vai germinar. Se não acontecer esse processo, não vai ter fruto. Ele estava falando da crucificação dele. E essa crucificação, que nós começamos lá no começo, essa crucificação dele, o sacrifício que ele fez, nos tornou filhos dele. Nos tornando filhos dele, nós nos tornamos o quê? Trigo.
Entendeu? Eu fiz essa cara também, tipo, não estou entendendo. Nós nos tornamos trigo, por quê? Porque a palavra dele diz que nós nos tornamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Então nós nos tornamos trigo também. Só que nós não somos trigo na essência. Nós não somos totalmente trigo, nós somos produto disso. Nós somos produto de Cristo. Então nós somos farinha do trigo. Farinha do trigo. Olha para o seu irmão e fala assim: Pai do Senhor, farinha do trigo. Pai do Senhor, farinha do trigo. Porque nós somos produto de Cristo. Consegue entender isso? Produto de Cristo. Nós somos dele, viemos dele. Nasci da minha mãe, nasci da minha mãe, gerado pelo meu pai, mas reavivado em Cristo. Outra coisa, azeite, farinha de trigo, amassado. Terceira palavra, amassado. Quem já fez um bolo aqui sabe que nós precisamos misturar os ingredientes. Você não coloca ovo, coloca trigo, água, o leite, açúcar, etc. Os ingredientes, tudo na vasilha e coloca no forno e bota passar. Não é assim. Vai ficar uma delícia sua mistura, né? Ninguém vai comer. Mas se você mistura bem. Se você mistura, e não mistura tão bem, vai ficar bom essa massa depois de assado? Quem é de cozinhar aí, vai ficar gostoso? Eu só vou lá, coloco, dou uma mexidinha, coloco no forno e vamos comer. Vai ficar uma delícia, né? Imagina o gosto do ovo ali, aquela coisa horrível, né? Mas e se eu misturar bem mesmo, até o ponto de se eu não conseguir separar mais nenhum ingrediente, a massa fica boa? Para quem cozinha sabe que fica bacana. Aí sim eu posso levar no forno e começar a assar. Então, o que eu entendi nessa palavra? Que nós somos cheios do azeite, nós somos a farinha de trigo. E quando isso é misturado, quando eu me torno um com o Espírito Santo, eu me torno uma massa boa. Glória a Deus. Eu me torno uma massa boa. E sendo uma massa boa, eu posso alimentar. Porque ninguém come uma massa de qualquer jeito. Você até come, mas se alguém te oferecer, você não fazer desfeita. Mas se você tivesse a opção, você não comeria. E eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, alguém vai falar assim: não, eu já comi um bolo que não estava muito legal. Ah, eu comi uma massa que estava crua ou não estava legal. Mas se eu perguntar: mas já comeram alguma coisa boa? Não, já comi umas massas, nossa, top demais, boa. Você até indica, tal lugar assim assado, o preço é tanto, vai lá, fala que eu te indiquei. Certo? Por quê? Porque a massa é boa. Então quando nós temos o Espírito Santo em nós temos, quando nós entendemos que nós somos amassados como trigo, e misturados ao Espírito Santo, nós nos tornamos uma massa boa. Sendo uma massa boa, a nossa oração, o nosso devocional, o nosso tempo com Deus melhora. Entende? Em Romanos 8:35 diz que nós somos inseparáveis de Cristo. Se você pegar essa massa que você acabou de amassar, antes de colocar no forno, tenta separar o trigo dela. Consegue? Tenta separar o óleo dessa massa. Consegue? Difícil. Tenta separar o sal que você colocou, uma pitadinha de sal. Tenta separar a clara, o ovo, os ingredientes que você colocou nessa massa, ela está homogênea. Tenta separar, você não vai conseguir. Não vai conseguir. E é assim que nós somos com Cristo, inseparáveis. Não tem como separar. Abra comigo. Romanos, vamos ler. Romanos 8. Romanos 8. Inseparáveis de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a ansiedade do dia a dia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, nós, somos inseparáveis de Cristo, seja lá o que você faça,
Um dia que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você se tornou um com Ele. E não tem como mais você separar. É que nem essa massa que eu citei, não tem como separar mais. Ah, irmão, mas eu quero sair, eu quero... Você até vai, mas você volta. Aconteceu isso comigo. Eu não entendia isso. Com 16 anos, eu me converti. Me converti com 16 anos, 17 anos mais ou menos, um ano de amor ali, eu vazei. Eu estou com 32. Faz 4 anos que eu voltei. 16 para 32, olha o tempo. Por quê? Porque uma vez que eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador, recebi o Espírito Santo em mim, acabou, irmão. Não tem mais para onde você correr. Não tem mais como separar. Você se torna um com Cristo. Não há o que você faça ou tente fugir que vai dar certo. A gente conta a historinha de Jonas e fala, pô, Jonas quis fugir, Deus foi lá e trouxe ele. Uma simbologia do que aconteceria conosco. Ah, mas isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, porque isso garante, o Espírito Santo em nós, nos garante a nossa salvação. Vai garantir que você vá para o céu. Se você fizer que nem eu fiz, voltar. Se você que está assistindo, fizer que nem eu fiz, voltar. Entende? Então nós somos inseparáveis de Cristo. Não tem como se separar. Não tem como. Não há. Não existe uma maneira de falar assim, ah, eu vou me separar de Cristo. Eu não quero mais Cristo em mim. Você pode até rejeitar Ele. Só que você vai rejeitar pensando, será que eu estou fazendo essa massa ficar bacana na minha vida? Eu acho que não. Então, amém. Quando eu recebi esse entendimento que eu compartilhei com os irmãos, no capítulo, versículo e palavra, uma coisa eu entendi também, que todas as vezes que eu fosse ler a palavra, a partir daquele momento, eu teria um caminho para seguir. E todas as vezes que eu abro a palavra, não tem como, igual eu disse, não tem como voltar. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Não tem como voltar. E eu estava falando das chaves. Jesus diz lá em Mateus 18, que o que a gente ligar na terra, vai estar ligado no céu, certo? A chave. Se você encontra uma chave na palavra de Deus, você pode abrir e fechar as portas, tanto aqui na terra quanto no céu. Porque o que você ligar na terra vai estar ligado no céu. Entende? Só que é necessário que você busque essa palavra. Como? Vir nos cultos, vir na oração. Isso é bom. Isso alimenta, fortalece. Mas lembra que eu comecei falando do tempo com Deus? Se você não tem um tempo com Deus de qualidade, você vai sair por aquela porta ali e vai esquecer o que foi ministrado aqui. A maior parte das vezes vai esquecer. Porque só vem aqui. Só tem um relacionamento com Deus aqui. E Deus não quer um relacionamento com a gente só aqui. Tanto que Ele permitiu a pandemia, jogou todo mundo para casa, vocês vão lá e buscam lá no quarto secreto, pelo amor de mim. Foi isso que Ele fez com a gente. Pelo amor de mim, vai me buscar no secreto também, para alguns. Não é para todos. Deus busca um relacionamento com cada um de nós. Intimidade, conversação. Ele quer saber como é que foi seu dia. Ele quer saber o que você está fazendo. Irmãos, o que isso tem a ver com o que agrada a Deus? Nós estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Farinha de trigo amassada com azeite torna-se um bolo se for assado no forno da oração. Posso misturar tudo isso, todos os ingredientes. Pode ter o Espírito Santo, pode ter tudo quanto é tipo de dom. Se não tiver oração, não resolve muita coisa. E eu quero testemunhar para os irmãos o que aconteceu comigo por esses dias. Eu fiquei um tempo sem orar. Eu fiquei um tempo sem orar. Eu falei, não vou orar não. Ninguém está me vendo. Não vou orar. Estou confessando aqui, está gravado. Tá? O pastor vai puxar minha orelha. Mas eu falei com ele já também. Eu falei. E eu fiquei um tempo sem orar. Irmãos, que dificuldade. Nada dá certo. Você vai dar um passo, você torce o pé. Não dá certo. Você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Você sabe que é oração. Você sabe que é oração. Isso é que eu ouvia falar. E eu, não, mas depois eu oro, e a coisa foi só apertando. Chegou um ponto que eu falei, não dá mais não, tem que voltar a orar. E no instante que eu voltei a orar, as coisas melhoraram.
passe de mágica? Não. Palavra. Deus não é fiel comigo, Ele não é fiel contigo, Ele é fiel com a palavra dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que está escrito aí, segundo Crônicas, se humilhar, está aí, Ele é fiel com a palavra dEle. Foi eu começar a orar, pronto, né? Se resolveu, tudo se encaminhou. Está difícil, ora. Está fácil, ora também. Está mais ou menos, ora também. A oração. E como eu disse, a oração, ela é relacionamento com Deus. Então até aqui, nós entendemos, pelo menos eu espero que nós tenhamos entendido, que nós precisamos de um tempo com Deus, para ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós temos o azeite em nós, o Espírito Santo. Nós somos amassados, unidos com o Espírito Santo. Não tem como separar mais. Cristo está em nós. Não tem como separar mais. E isso nos impulsiona a oração. Porque se você deixar... Experimenta, irmãos. Experimenta não. Não, experimenta não. Segue meu conselho, mas eu vou falar para vocês. Segue meu conselho não, só vou falar, tá? Uma semana sem orar é terrível. Não siga esse conselho. Foi o que eu fiz, acabei de citar agora. Foi terrível, foi terrível. Nada dá certo. Não fique sem orar. Você tem um azeite em você, ponto. Filho de Deus, pronto. Cristo em você, ponto. Foi amassado, unido, não tem como separar. É só orar, é só ir para o forninho. Como que nós vamos evangelizar se nós não oramos? Se nós não perguntamos para Deus o que Ele quer? Porque vim aqui, eu posso vir aqui e falar qualquer coisa aqui, ler um versículo e estender aqui qualquer coisa e falar para vocês. Mas e daí? Vai gerar vida? Vai gerar alguma coisa em vocês? Vai gerar alguma transformação? Vai trazer algum entendimento? Não vai, porque eu não estou orando. É só uma coisa que eu falei por falar. O ministério de Jesus foi regado de oração. No Getsemane, Jesus estava, antes da crucificação, vocês conhecem a história, mas ele faz um ato que é cientificamente difícil até de explicar. Ele começa a orar, e ele ora tanto, ele começa a suar sangue. Mas ele estava orando porque ele não queria ser crucificado? Ele estava orando porque tinha nada para fazer? Não, porque ele entendeu qual era o propósito. Para que ele veio? Por que ele veio? Por causa de nós estamos aqui sentados. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Ele ia morrer naquela cruz, ele estava angustiado. Ele era ser humano também. Deus, homem. Então, ele era Deus, ele entendia. Ele podia falar, não vou fazer e pronto. Mas por amor de nós, ele falou, eu vou até o fim. E nesse momento ele começou a sentir isso. Sentir a agonia, a angústia do que seria ser crucificado. E morrer pelo pecado. E ser abandonado pelo Pai dele. Que foi tudo o que aconteceu na cruz. Mas ele estava lá intercedendo por mim e por você. Jesus orou. Nós precisamos orar. Na cruz, Jesus também orou. Depois de crucificado, sangrando. Depois de ele chicoteado, cuspido, açoitado, chacoteado, lá na cruz. Ele poderia falar assim, quer saber? Fui. Mas ele vai lá e intercede. Senhor, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não estava falando só para aquela galera que estava lá. É para nós também. Porque às vezes nós crucificamos Jesus. Eu crucifiquei Jesus essa semana aí toda, que eu fiquei sem oração, não queria nem papo com ele. Eu estava falando, não quero saber do Senhor. É isso que eu estava dizendo. Não com essas palavras, mas eu estava dizendo isso. Eu não quero saber do Senhor nessa semana. Eu quero viver de boa. Estava crucificando Jesus. Irmãos, eu cortei o dedo esses dias. Eu cortei o dedo do pé no portão, uma vez, eu estava morando lá na casa de baixo. Que dor terrível. Só fez um cortezinho de nada, assim, ó. Tipo, arrancou um pedaço do dedo assim, só isso. Só isso. E eu quase morri de dor. Agora imagina você estar pregado numa cruz por algo que você não fez. Chicoteado, sangrando, cuspido. Todo mundo tirando sarro de você e sei lá, pregado na cruz. Pé, mão, uma cruz que nem era sua, não é do seu tamanho. Tentou vestir uma calça que não te cabe? É difícil. Agora imagina lá na cruz. O que Jesus fez naquela cruz. É muito pesado. E nós devemos, no mínimo, ter esse relacionamento. E eu comecei falando, eu não sei como é que está meu horário,
mas eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: eu comecei perguntando: o que agrada a Deus? O que em você de fato agrada a Deus? E eu já respondi, desde o começo da pregação: oração, relacionamento com Deus. Como que eu faço isso, irmão? Eu não sei fazer, eu não sei orar. Peça para o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você tem um azeite em você, peça para Ele. O pastor pode te dar algumas direções, igual ele me explicou, uns 5 passos ali bacana, quem te segue, e ajuda, auxilia. Mas tem uma oração que é só sua. Deus não quer ouvir a oração que o pastor te ensinou a fazer. Ele não quer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele quer saber de você, o que você quer falar com Ele. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Isso é oração. Isso é uma oração. É eu chegar diante dele e falar assim: Senhor, estou bem. Senhor, não estou bem. Não estou legal. E a resposta, o que agrada o coração de Deus? Se nós abrirmos, não precisa abrir não, irmãos, tá? Versículo 8, finalzinho. Eu vou ler todo ele, mas destaca o finalzinho, do capítulo 28 de Números. Ao cair da tarde deverá ser oferecido outro carneirinho, como oblação, junto com ele a mesma quantidade de flor de farinha, azeite, vinho para libação. Tudo da mesma maneira como procede pela manhã. Presta atenção. Esta é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e seu aroma muito me agrada. A sua oração agrada o coração de Deus. A nossa oração agrada o coração de Deus. Quando eu entendi isso daqui, eu falei: Senhor, não permita que eu fique mais nem um dia sem falar contigo. Eu posso estar, igual a minha esposa fala, azedo, mas não me deixa ficar sem falar com o Senhor, por nada. Porque isso agrada o teu coração. Fica de pé, a gente vai orar. E pode. Lembre-se, o que Jesus fez naquela cruz foi para permitir que vocês, que nós, tenhamos acesso a Deus através da oração, porque a gente não podia ter, e Jesus fez isso por nós. Então ore todos os dias, ore sem cessar, interceda. Ah, irmão, mas eu não consigo ficar o dia inteiro orando. Vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai fazendo suas coisas, vai colocando Deus. Coloca Deus no seu negócio, coloca Deus no seu estudo, coloca Deus lá varrendo a casa. Senhor, eu estou varrendo a casa aqui. Vai conversando com Ele, vai tendo esse bate-papo. Eu comecei a desenvolver isso depois de uns 6 meses, mas 5, 6 meses, e é diferente. Tem aquele tempo que você ajoelha ali, ora, fervoroso, e intercede, mas é gostoso, você está ali conversando com Deus o dia inteiro. Pensamento. Você pode até falar, agora tem a máscara, ninguém vai estar vendo você falar mesmo, então você pode conversar com Deus também. Oração. Isso agrada o coração de Deus. Mas não qualquer oração, a sua oração. Amém? Deus abençoe. Glória a